Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Nesse programa nós estamos falando sobre intolerâncias alimentares, sobre alergia e intolerância alimentar. E para falar mais sobre esse assunto, nós contamos com a presença especial do nutricionista Luiz Henrique Melo. O Luiz, que é especialista também em nutrição clínica, também em nutrição esportiva e também tem vasta experiência em administração de serviço alimentar. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso receber você aqui hoje. E a gente continua, claro, com a consultoria especializada, a curadoria especializada do Dr. Marcelo Gobo Júnior. É sempre um prazer, Glaucio. Dr. Marcelo, a gente já fez um briefing, né, no primeiro bloco sobre alergia, sobre intolerância, mas agora a gente vai ouvir também do Luiz Henrique. Luiz, para a gente começar, quais são os sintomas e as possíveis causas da intolerância alimentar? E depois a gente já pode falar também das alergias. Sim, os principais sintomas são mesmo desconforto gastrointestinal, inchaço abdominal, também a gente sente fadiga, a pessoa fica cansada, a gente não sabe por que aquele cansaço. Às vezes a gente pensa em várias possibilidades do dia a dia que pode estar levando esse cansaço, mas pode ser simplesmente por uma intolerância alimentar. A pessoa vai ficando desgastada, do organismo ter que ficar reagindo para poder colocar tudo em ordem de acordo com aquela alimentação. E também manchas pela pele, alergia, brotoejas, carocinhos pela pele. Isso também pode ser característica de alergia alimentar. Cada característica tem a ver com um tipo de intolerância e um tipo de alergia. Não necessariamente, porque o organismo que reage de forma diferente. Depende como seu organismo reage àquele nutriente que ele não tem a enzima para fazer a digestão. No caso da alergia ou da intolerância, né, que são diferentes mesmo. Ô, Luiz, a irritabilidade também pode ser um sintoma? A irritabilidade pode ser um sintoma. A irritabilidade, ela pode ser um sintoma de problemas alimentares. Porque os problemas, o nosso organismo, ele fica durante o tempo todo, vamos falar em 24 horas, liberando substâncias na nossa corrente sanguínea que vão ajudar na absorção, na digestão, na liberação de hormônio, no sono, no descanso, no estresse. Então, o dia todo a gente está dependendo do combustível que a gente colocou. Quando a gente fala de ingestão alimentar, a gente também fala de combustível que a gente está colocando dentro da gente. E esse combustível, ele vai gerar o nosso corpo pelo dia todo. Então, em alguns momentos, algumas sensações de irritabilidade pode ser causada por problemas alimentares. O corpo é muito inteligente, né, Marcelo? Ele vai dando sinais, ele vai alertando a gente. Sim, a gente está falando daquilo que é constituição, né? Então, se eu não consigo absorver aquele determinado nutriente que é importante para o meu funcionamento, eu vou ter o espelhamento da falta dele, né? E aí, dependendo da substância que eu não estou conseguindo absorver, eu vou ter um sintoma diferente. Sim. Né? E irritabilidade é uma coisa muito importante que acontece. Às vezes, alguns tipos de doenças são inflamatórias, no caso das alergias, e aí essa reação inflamatória, ela é por si só estressora, ela produz um tipo de lixo que a gente chama de estresse oxidativo, que é pró-inflamatório lá dentro do sistema nervoso. Então, lá dentro do meu cérebro, eu vou ter esse estresse oxidativo acontecendo, isso vai gerar uma certa irritabilidade e uma certa ativação de áreas que são responsáveis por regulação do sono, da atenção, da memória, né? Todas as doenças que são de caráter pró-inflamatório, ou seja, que ativam essa cadeia de liberação desses radicais livres, elas podem dar essa sensação de fadiga, de irritabilidade, alteração do sono. Sim, as doenças crônicas de modo geral, elas são assim. A gente falou primeiro, né, sobre os sintomas, agora vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico é feito a partir dos sintomas? O diagnóstico, quando a gente faz a avaliação nutricional, atende o paciente na clínica, no ambulatório, primeira coisa que a gente, uma opção que a gente tem muito boa é o recordatório de 24 horas. Nesse recordatório, eu consigo tirar do paciente qual é o hábito alimentar dele em 24 horas e também consigo fazer um mesclado de uma alimentação que de 24 horas tem a ver com a de ontem, com a de antes de ontem, porque a gente acaba que tem um ritmo alimentar. Então, quando ele me relata algum problema de saúde, nesse recordatório, eu consigo identificar,
tem alimentos em excesso, que estão diariamente causando esse processo inflamatório, e tem alimentos que estão em falta, que a gente não está consumindo nunca. Alimentos que a gente sente muita falta no recordatório, que poderiam aliviar os sintomas, são as fibras. Os vegetais, as frutas, os legumes e as verduras, eles são alimentos ricos em fibras. As fibras, elas promovem uma faxina no nosso corpo. Então, se a gente tem um suporte legal de fibras, de frutas, de legumes e de verduras, a gente tem uma limpeza constante no nosso corpo. As frutas fazem isso mesmo, né? Parece que a gente fica com uma sensação de frescor por dentro. A função é essa mesmo. A gente pode até falar que eles têm função de faxina. Eles entram no nosso corpo, cabem a eles a eliminar substâncias que estão ali de alimentos residuais que não foram muito bem absorvidos, e se a gente tiver uma frequência no consumo de frutas, de legumes e de verduras, a gente tem uma faxina diária. É a mesma coisa com a casa da gente. Quando a gente tem uma faxina constante na nossa casa, a casa está sempre limpa. Quando a gente não promove essa limpeza, coisas vão ficando acumuladas ali e vão causando desgaste no caso do corpo, vão causando inflamação em cima de inflamação. Luiz, Marcelo, quando a gente fala em diagnóstico, né, de alergias e de intolerâncias, como que normalmente eles acontecem? Eles vão primeiro no nutricionista e daí passa para o médico, ou não? Eles chegam primeiro no médico e depois eles vão para o nutricionista? Depende. Depende? Em geral? Eu acho que, em geral, eles procuram o médico gastroenterologista, porque as dores abdominais é o que mais atrapalha, é o que mais leva ao diagnóstico de uma intolerância alimentar, é o desconforto abdominal. A pessoa tem náuseas, ela tem vômitos, ela tem diarreia, ela tem estufamento gástrico, má digestão. Esses sintomas, eles são desconfortáveis, a gente não consegue viver com ele muito tempo. E as diarreias, às vezes, elas acontecem frequentemente durante dias, durante semanas. Você sabe que a gente consegue observar no ambulatório que elas podem acontecer até durante meses. E é um alimento que a pessoa está consumindo diariamente. Muitas vezes, você sabe que muitas vezes no diagnóstico de uma doença dessa, a pessoa sabe qual é o alimento que está causando desconforto. Pelo menos desconfia. Sim, pelo menos desconfia. Mas por uma falta de uma estratégia nutricional, porque ela fica em dúvida, eu não vou comer isso, eu vou comer o quê? Como eu vou me alimentar se eu não posso me usufruir desse alimento? Então, uma trajetória alimentar, um cardápio direcionado para essa pessoa é uma luz no fundo do túnel, dá uma incentivada de que tem outro caminho, dá para a gente conseguir nutrientes, satisfação alimentar com outros alimentos que não vão causar essa intolerância ou essa alergia na pessoa. No primeiro bloco a gente falou, né, que são cerca de 35% da população acima dos 16 anos já apresentando algum tipo de alergia, algum tipo de intolerância. No consultório chega a ser uma queixa comum? Você não percebe a queixa diretamente da alergia ou da intolerância. Você vai perceber um sintoma inespecífico muitas vezes, que vai ser o empachamento, que é essa sensação de que eu estou estufado, ou uma lentificação do trato gastrointestinal, ou diarreia, ou perda de peso. Vai depender do problema que a gente está lidando ali. Certo. Mas geralmente vai ser um sintoma inespecífico desses. E aí eu preciso me atentar para qual caminho vai ser, né? Se é da intolerância, se é de uma alergia. E a fase da vida também diz muito, né? Então, se é na infância, se é na vida adulta, se isso começou depois de adulto, se isso começou desde que eu sou bem pequeno. A adolescência é comum? Porque a adolescência é uma mudança muito grande no hábito alimentar, né? O adolescente, ele começa a ter mais autonomia e a poder fazer mais o link, né? A criança, eu vou perceber ou por atraso no desenvolvimento ou porque a mãe chama a atenção da mãe, né? O adolescente, ele começa a ter mais consciência do alimento, então ele já sabe que toda vez que ele come determinada coisa, ele sente aquele desconforto. E aí eu passo a observar. Na alergia, eu posso fazer alguns testes sorológicos, né? Eu vou analisar o sangue e eu posso fazer alguns estímulos na pele. Geralmente, quem tem a alergia alimentar vai ter outros tipos de alergia acontecendo, ou respiratória, né? Porque aquela proteína que é irritativa, né? Que causa ativação do meu sistema imune, ela pode entrar tanto por via do trato gastrointestinal ou por outra forma, né? Então, às vezes, cosmético,
Às vezes, se eu tenho alergia a determinado tipo alimentar e eu utilizo um cosmético que usa o mesmo extrato, seja um extrato vegetal ou animal que tem aquele tipo de proteína, eu vou ter irritação na minha pele pela absorção. Então, essa é outra pista que vai levando a gente para poder fazer o diagnóstico específico, né? Que é diferente do caso da intolerância, em que é só lá no trato gastrointestinal que é onde tem a tesourinha. Então, esse diferenciamento, né, de um lado ou de outro é o que vai me favorecer para fazer o diagnóstico clínico. Certo. Agora, Luiz, quais são os principais impactos na vida de quem tem alergia, na vida de quem tem intolerância à lactose? A gente falou sobre isso, né, o Marcelo e eu no primeiro bloco, mas queria que você falasse mais sobre isso, porque no consultório você deve receber muitas pessoas falando sobre isso, orientar muito sobre isso. Sim, eles podem sofrer por desnutrição, né? A desnutrição leva à perda de peso, ou você sabe que o ganho excessivo de peso, ele também é um tipo de desnutrição, porque a pessoa acaba consumindo alimentos mais calóricos, mais gordurosos, com mais fonte de açúcar, por conta desses alimentos estarem fazendo bem para ela, porque ela não percebe o alimento que está causando a intolerância. Ou a irritabilidade, que isso é muito grave também. Essa irritabilidade, viver irritado é uma coisa muito grave. A gente atrapalha a vida de todo mundo, da sociedade. Uma pessoa irritada, ela atrapalha a vida de todo mundo. E você sabe que na adolescência, às vezes a gente estava falando sobre faixa etária, quando é que acomete esse problema nas pessoas? Durante a adolescência, o corpo tem muitas válvulas de escape para reparar um problema facilmente. Às vezes ele não consegue resolver hoje, mas como o organismo é muito ativo, ele tem uma produção muito grande de calorias, o metabolismo basal é alto, a eliminação, a excreção do corpo funciona muito melhor. Então o adolescente ele acaba passando por esse problema alimentar sem sofrer muitos danos, porque o corpo consegue reagir muito bem. Aí conforme vão passando os anos e ele vai ficando um pouco mais velho, o corpo não reage mais tão bem, e aí que ele sente que realmente eu tenho aquele problema. Ele já tinha o problema, mas o corpo reagia bem. Então as noites de sono eram melhor, a atividade física repunha a energia de uma forma melhor, então ele conseguia não sofrer muito. Aí quando a gente vai ficando mais velho, o corpo vai reagindo menos e a gente vai sofrendo mais. Então as alergias às vezes estão acompanhando a gente há muito tempo. Só que leva tempo também para perceber. Um dos problemas é esse tempo que leva. A pessoa sofre muito pela alergia ou pela intolerância sem fazer o diagnóstico. É um diagnóstico difícil de se fazer. A gente tem que juntar dados e informações. E às vezes essa intolerância ou essa alergia, ela está acontecendo por traços do alimento, não pelo alimento inteiro. A nossa legislação de segurança alimentar, ela já preconizou isso há alguns anos, há bastante tempo, que os alimentos eles devem conter em forma decrescente todos os ingredientes que contém naquela fórmula. E também se na indústria do alimento ele foi manipulado, embalado, armazenado na presença de outros alimentos, a embalagem deve conter. Esse alimento contém traços de lactose, contém traços de glúten, porque às vezes ele não tem o glúten, ele não tem a lactose, que são os maiores problemas que a gente vê, é a intolerância de glúten e de lactose. Ele não tem o alimento, mas ele contém traços. Então é outra coisa que leva à dificuldade do diagnóstico. Quer dizer, ele pensa, eu não consumo o alimento, mas ele consome alimentos que têm traços daquele alimento. E no caso dos alimentos transgênicos também. Sim, os alimentos transgênicos também podem causar irritabilidade no organismo. Gente, o nosso assunto de hoje são alergias, intolerâncias alimentares. Quero agradecer nesse segundo bloco, né? Mas eu quero agradecer pelo primeiro, pelo segundo, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Obrigado, Dr. Marcelo, mais uma vez. É sempre um prazer, Glaucio. A gente se despede do Dr. Marcelo agora, mas o Luiz Henrique continua aqui com a gente. Daqui a pouquinho, a gente vai esclarecer as principais dúvidas dos telespectadores. Até já!